Isso é tudo.
Graça e paz, irmãos. Prazer imenso estarmos de volta para louvar, para exaltar o nome do nosso Deus, que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nosso muito obrigado a você que está aí do outro lado, a participar deste culto, a adorar o Senhor junto conosco, através dessas plataformas abençoadas que Deus providenciou para que através delas pudéssemos chegar até você. Vamos começar este culto nos dirigindo ao trono da graça, onde nós estaremos conversando com o nosso Criador, o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos pelas chuvas que caem, te louvamos pelo sol que nos aquece, te louvamos, Pai, porque temos um teto para nos abrigar do frio, da chuva, nós temos o alimento, nós temos tudo para a glória do teu nome. Continua a nos abençoar, continua nos dirigindo, nos orientando, e que tudo o que hemos de fazer neste culto seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Ainda te pedimos que possas estar a abençoar todos que estão a nos assistir, participando deste culto, que eles entendam que estão na tua presença, mesmo que virtualmente, mas o Senhor está presente em todo e qualquer lugar. Abençoa, supra as necessidades e prepara-os para ouvir a tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Excelente quarta-feira para você e que você possa entender que tudo que existe no mundo, tudo foi criado e ordenado por Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao Altíssimo. Louvemos ao Senhor. Ao Senhor. Sim, na cruz, sempre
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar sempre entendendo que Deus ele tem o melhor para todos nós. Que Deus sempre derrama chuvas de bênçãos sobre todos nós. E que assim possa ser todos os dias da nossa vida. Que entendamos que as bênçãos do Senhor, elas estão sempre sobre o seu povo, elas estão sempre para proteger o seu povo. Que possamos estar sempre aos pés da cruz, sabendo que de lá virá o nosso socorro. Que Deus abençoe você. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Hoje eu estou usando a Bíblia foi presente de minha mãe, bem antiga. 24 de São Mateus. 24 de São Mateus, do versículo 32 ao 51. Nós estaremos terminando este capítulo de São Mateus. E na próxima semana estaremos entrando em outro texto acerca das profecias bíblicas. Leiamos. Tendo Jesus, aliás, desculpem, eu fui lendo primeiro do começo. 32, perdão. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-o à sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus aplique em nossos corações o que acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez e louvar ao Senhor com mais um hino. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por tudo que o Senhor nos tem dispensado. Gratos, Pai, porque em meio às lutas e às tribulações da vida, nós podemos sentir a Tua paz. Ajuda-nos a entender aquilo que ainda não entendemos e prepara-nos para o que virá. É o que te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, porque é bom cantar louvores ao Altíssimo e render-lhe graças para todo o sempre. Louvemos ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos porque Ele, na sua presença, louvamos porque Ele nos outorna vigor. E com Ele nós estamos seguros, estamos guardados, estamos protegidos de todo o mal. Vamos entrar no nosso estudo propriamente dito, que fala sobre profecias bíblicas, a voz de Deus. Pense nisso. Você conhece a voz de Deus? Você sabe como discernir a voz de Deus da voz de outras pessoas? Exemplo. Ana, quando gerara a Samuel, ela prometera a Deus que ele seria, ao desmamar, ele seria profeta, seria entregue no templo para servir única e exclusivamente ao Senhor. Ao desmamar, Samuel é levado ao templo e fica sob os cuidados do sacerdote Eli. E uma certa noite, o sacerdote é acordado por Samuel, ainda muito jovem. Meu senhor, o que o senhor deseja? E Eli falou-lhe o seguinte: eu não lhe procurei, não lhe falei nada. Ele falou: mas eu ouvi uma voz que me chamava por meu nome. Isso aconteceu por 3 vezes. Quando ele veio na segunda vez falar com Eli, Eli percebera que tratava-se do próprio Deus querendo falar com Samuel. E o conselho de Eli foi o seguinte: meu filho, quando ouvir essa voz novamente, repita esta frase: eis-me aqui. Samuel voltou à sua cama, e pela 3ª vez a voz ressoou no recinto onde Samuel dormia. Samuel, e Samuel responde: eis-me aqui. Deus estava falando com Samuel, e Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Quantas vezes nós estamos procurando pessoas para nos falar acerca de Deus, pessoas para nos orientar como se fora o próprio Deus? E às vezes entendemos essas vozes como se fora a voz de Deus. Muitas pessoas se dirigem a cultos dessa natureza, e quando não há alguém dizendo que é Deus, eles dizem que o culto foi frio. Espere um pouco, o culto foi frio? Leu-se a palavra, pregou-se a palavra, cantou, orou. Ah, mas Deus não falou. Espera um pouco. A primeira colocação que fizemos foi feita a pregação. Então, se foi feita uma pregação, independente de quem está falando, a Bíblia foi lida, a palavra de Deus foi lida. Então, Deus falou ao seu povo, independente do conhecimento teológico do interlocutor, da pessoa que está a ler as Escrituras. A Bíblia, a primeira regra da hermenêutica, ela interpreta a si. Então, não precisa de pessoas para dizer que é Deus e confundir a mente das pessoas. Você conhece a voz de Deus? Samuel ainda não conhecia. Você conhece a voz de Deus? Vamos tentar, de forma sucinta, explicar um pouco acerca da voz de Deus. Vamos tentar mostrar para você acerca da voz de Deus, que tem sido ensinada de forma errônea acerca
dos seus mandamentos, acerca da sua palavra. Vamos lá. Deus, ele tem os seus planos e ele faz de acordo com a sua vontade. Vamos ver aqui. Como profeta, Moisés foi o único. Ele ouviu a voz de Deus e viu manifestações do próprio Deus quando lhe apareceu para pedir que voltasse ao Egito a libertar o povo hebreu que estava escravizado sob o jugo do faraó. Moisés estava pastoreando as ovelhas próximo ao Monte Sinai. Está lá em Êxodo 3, 2 a 4. Moisés pastoreando as ovelhas e Deus se utiliza de um arbusto verde para atrair Moisés. Como atrair? O arbusto havia um fogo no arbusto, mas o arbusto não era consumido por aquele fogo. E Deus usou o fogo para atrair Moisés. Como que o fogo está inflamado em um arbusto e esse não sente os efeitos do calor nem do próprio fogo. E Moisés é atraído por aquela visão e ali Deus fala com Moisés. E os judeus, nos tempos antigos, eles entendiam que a expressão anjo do Senhor era o próprio Deus falando em espírito ao seu povo, como nós também cremos hoje. Deus atrai Moisés e fala diretamente com Moisés. O povo de até então acreditava que, quando dizia o anjo do Senhor, a expressão o anjo do Senhor, o próprio Deus estava ali presente. E em outras ocasiões, quando Deus atrai Moisés, quando Deus comissiona Moisés, Deus fala com Moisés, Deus, ele faz uma exigência a Moisés. Quando ele se aproxima, Deus lhe diz: tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que pisas é santo. Então, os deuses que se têm levantado hoje, eu uso o termo deuses porque são falsos. O Deus verdadeiro é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o Elohim, é o que subsiste em 3 pessoas. Ele é o El Elyon, ele é o Altíssimo. É o que está acima de tudo e de todos. Esse é o Deus que você conhece? É o Deus que fala com você? Você consegue diferenciar a voz de Deus e a voz dos deuses? Deus apareceu a Moisés em outras ocasiões, de dentro de uma nuvem, ou uma incandescente coluna de luz. Uma vez Moisés pediu para ver a Deus na sua forma real. Deus não tem corpo, Deus é espírito. E Moisés queria ver Deus. Mas Deus concordou em andar próximo a Moisés. Isso é chamado da teologia de teofania. É uma aparição visível de Deus. Teo, Deus, fania, aparições. Então, nessa teofania, Deus permite que Moisés veja apenas uma sombra. Uma fagulha daquilo que Deus é na sua essência. Porque Deus fala o seguinte para Moisés: Moisés, é impossível um ser mortal ver a Deus e permanecer vivo. Então é por isso que eu não me materializarei, mas você verá uma sombra. Deus, com aquela sombra, cobriu digamos que a visão de Moisés.
E o Senhor ergueu a mão e Moisés, na sua curiosidade, ele viu aquela sombra e ele ficou maravilhado. Ele ficou felicíssimo em ver aquela sombra. E Deus cobre a face de Moisés para que o profeta não o visse enquanto ele andava, mas permitiu que Moisés o visse por trás. O mais próximo que qualquer mortal, qualquer profeta da Bíblia chegou. Foi o mais próximo que algum mortal conseguiu chegar. Um contato direto com Deus. Quando Jesus nos céus confrontou Paulo, quando Jesus dos céus confrontou Paulo na sua conversão lá em Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Deus, o próprio Jesus falando a Saulo de Tarso, que estava perseguindo a igreja de Deus para matar os cristãos. E ele é confrontado com essa voz. E ele conhecia todas as vozes ali. Mas aquela para ele era estranha. E ele responde: quem és, Senhor? Quem és? Paulo estava indo para Damasco para destruir a vida dos damascenos. Apreender o povo de Deus. O povo de Deus que estava espalhado por todo o mundo. E ele considerava isso uma heresia. Esse crescimento do cristianismo para Saulo de Tarso e para alguns da época era uma heresia. E ele empreendeu essa viagem para matar os cristãos, para diminuir, para inibir o crescimento do cristianismo. Mas o conselho de Gamaliel ao povo da época foi o seguinte: olha, quando Pedro e João falaram àquele homem e disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos te dou em nome de Jesus, levanta-te e anda. Esse homem levantou, andou, e esse homem foi contar ao povo, e isso chegou aos ouvidos dos escribas e fariseus, dos sacerdotes, dos doutores da lei. E eles queriam matar Pedro e João, espancaram-nos e foram consultar Gamaliel. O que devemos fazer, Gamaliel? Como devemos proceder para com esses homens? E Gamaliel diz: lembram de um fato passado que nós tentamos impedir uma pessoa de falar das novas, das boas novas? Vocês lembram o que aconteceu? Nós não podemos ser taxados de aqueles que impediram o crescimento. E outra coisa, se for de Deus, permanecerá. Se não for, desaparecerá da forma que começou. Conselho sábio de Gamaliel. Espancaram os discípulos e mandaram embora. E eles continuaram pregando. Abrindo um parêntese aqui. Quantas vezes nós estamos, por passar por dificuldades, não falamos do poder de Deus para as pessoas? Quantas vezes estamos privados de falar do Evangelho? Quantas vezes estamos nos privando de falar do Evangelho? Os discípulos, Pedro lhes falou o seguinte: eu não posso de forma alguma deixar de falar e testificar de tudo o que temos visto e ouvido.
que Jesus é o Senhor. Jesus morreu na cruz para nos salvar e foram tidos como loucos. E Saulo de Tarso agora está perseguindo este povo e vai para Damasco para prender este povo, para perseguir este povo. Há quem diga que essa pandemia é uma perseguição à igreja. Eu não vejo assim. Eu vejo como uma permissão de Deus para despertar a igreja que está dormindo. Despertar você que está dormindo. Despertar você que tem compromissos em primeiro lugar e o reino de Deus está em último. Mateus 6,33 diz isso, né? Busque primeiro o que é seu, logo após o que é de Deus. Não. O texto diz, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Olha as aves, olha os lírios. As aves não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Os lírios se vestem e ninguém compra roupa para eles. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não sois vós mais importantes que as aves e que os lírios. Vocês trabalham, vocês buscam. Às vezes trabalhamos tanto que esquecemos de buscar a Deus. Uma vez uma pessoa me falou, pastor, eu não gosto de ler Bíblia. E você gosta de ler o quê? Crente que não lê Bíblia, crente que não ora, não tem comunhão com Deus. É por isso que você vive do jeito que vive. Você busca primeiro o que lhe interessa. Você tem tempo para a família, você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para os amigos, mas não tem tempo para Deus. Você tem buscado em primeiro lugar aquilo que lhe interessa. O dia do Senhor tem sido negligenciado. O dia do Senhor tem sido esquecido. Essa pandemia veio para despertar. Ela não veio para revelar, não. Ela veio para despertar aquela chama que estava adormecida. Isso pode ser a chama da frieza, pode ser a chama do vigor. Estava adormecida, agora eu estou em casa, não estou podendo ir aos cultos regularmente. Agora pode. O decreto do nosso governador aqui de Rondônia reza que as igrejas podem se reunir com 30% de sua capacidade. Nós somos uma igreja pequena. Você tem vindo aos cultos? Tem muita gente com medo de vir aos cultos para não contrair o vírus. Ah, não está trabalhando também, não é? No dia de receber o pagamento não vai. Ah, as contas estão todas atrasadas porque não pode ir no banco. Ah, você está delirando de fome porque não pode ir ao supermercado, porque a pandemia está às portas, porque as pessoas estão morrendo. O novo vírus chegou e agora a situação é bem pior. Eu não posso sair de casa. Ah, você não tem ido a lugar algum, não é verdade? Ah, então tudo bem. Você acha que não deve ir a lugar algum? Mentira! É mentira satânica! É mentira satânica! Você dizer que não vem à igreja porque tem medo de contrair o vírus. Mas nas festinhas, aniversário com a família, mas na família pode ter alguém que não. Sim, pode ser. Você pode contrair o vírus em qualquer lugar, inclusive na igreja também. Mas assim como você pode contrair na igreja, você pode contrair no banco. Você pode contrair no trabalho. Ninguém deixa de ir ao trabalho, mas deixa de vir à igreja. Percebeu que todas as lutas e dificuldades da vida, nós só deixamos de ir à igreja
Nós não deixamos de trabalhar, não deixamos de visitar os parentes, mas a primeira coisa que vem à mente é: não vou à igreja, estou cheio de problemas. Incrédulo, por que tu não deixas de ir ao teu trabalho? Por que tu não deixas de ir visitar um parente? Por que tu não deixas de ir para o espaço alternativo, caminhar, andar de bicicleta? Como nós vimos aqui, muitas pessoas sem máscara, andando de bicicleta, fazendo exercícios. Mas não pode vir à igreja. Você convida uma pessoa dessas? Ela: eu não posso, pastor, eu não posso, porque a igreja é um lugar fechado, um ambiente fechado. Nós abrimos todas as janelas, ligamos ar-condicionado, ligamos ventiladores, temos álcool em gel, álcool líquido, temos máscaras. Então não existe mais desculpas. Os cristãos perseguidos, eles continuaram pregando. Pedro e João continuaram pregando. E o período em que a igreja mais cresceu em toda a história foi o período da perseguição. A igreja primitiva, quando os irmãos eram descobertos, eles fugiam quando não eram capturados, eles fugiam para o campo. E houve um tempo em que cristão era chamado do campo, porque eles se reuniam no campo. Existem países aí que os irmãos se reúnem embaixo do esgoto, naquelas manilhas enormes. Existem outros países que irmãos nossos estão morrendo por amor ao Evangelho. Os damascenos não morreram porque Deus interviu. Deus falou: não, não à matança do meu povo. Agora eu vou converter este homem que está matando o meu povo. Louvado seja Deus. Deus converte Saulo de Tarso. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que persegues este povo? E ele não entende aquela voz. Ele perguntou: vocês estão falando comigo porque ficara cego? Deus tirara-lhe a visão. E existem muitas aplicações desse tirar a visão de Saulo de Tarso. Será que Deus precisa tirar essa visão que você tem? Que o seu trabalho, que a sua família estão em primeiro lugar? Será que Deus precisa cegar esses olhos para que você veja que a prioridade é dele? Eu também já trabalhei. Eu trabalhava de segunda a sexta. Às vezes trabalhava aos sábados. Na vida de empresário, comerciante, trabalhei também aos domingos. Mas consegui uma forma de colocar uma pessoa para trabalhar, para poder estar na escola bíblica, estar aprendendo. Ah, mas você se acha. Você acha que sabe muito. Você acha que tem muito conhecimento. Você acha que o seu pastor não tem nada para lhe ensinar. Então você está certo, você deve ficar em casa mesmo. Porque você sabe tudo. Então você deveria ser ordenado pastor. Você deveria ser ordenado doutor em teologia. Porque você se acha? Você acha que sabe tudo? Não vê a escola bíblica? Não vê o culto doutrinário? E as lives? Eu vejo aqui quem está participando das lives. Eu sei quem está participando da live. Então, é preciso entender que a perseguição contribuiu para o crescimento da igreja. Nós não estamos sendo perseguidos por uma pandemia, não porque o governo falou que deveria fechar a igreja. Isso não é uma perseguição. Isso é uma peste que Deus permitiu que viesse sobre o mundo, porque o mundo esqueceu de Deus. O mundo só usa Deus
como paliativo, como remédio para dor de cabeça. Ai meu Deus, ai meu Deus. Esquecem que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Este homem convertido entende a voz de Deus e passa a pregar o Evangelho. Interessante como Deus faz converter um homem perseguidor e torná-lo agora perseguido por amor ao Evangelho. Moisés, de dentro de uma nuvem, Deus falou com ele também. Alguns estudiosos da palavra se perguntam o motivo que levou Deus a escolher esses dois homens. Interessante que muitas vezes nós pensamos isso também. Como é que Deus escolhe um indivíduo prostituto, viciado em drogas, larápio, traficante, e Deus converte um homem desse para pregar o seu evangelho? Como explicar isso? Esses dois homens teriam papéis específicos e críticos na história do povo de Deus. E em ambos existiam razões para rejeitar a oportunidade do ministério. E seria explicável e seria convincente. Se Moisés dissesse, olha, eu não quero falar para o povo hebreu, porque eu estive lá e vi o sofrimento do meu povo, como é que o Senhor me escolhe para ir lá? Eu saí de lá foragido porque matei um egípcio. Então agora eu tenho que voltar? Percebeu que Deus escolhe as pessoas que para o mundo são loucas? Porque só um louco voltar em um lugar onde ele havia dizimado uma vida e chegar lá dizendo, deixa sair o meu povo. Parece até insano. Mas Deus, ele se utilizou desses dois homens e nos explica por que meios ele os utilizou. Deus ordenou a Moisés voltar ao Egito. Interessante, a última fala minha fora Moisés conscientizar-se do que havia feito. Moisés vira o sofrimento de um servo, um hebreu, e ele sendo hebreu também, ele sente a dor do seu irmão, do seu patrício. E ele toma as dores daquele patrício e mata o egípcio e o esconde na areia, diz a Bíblia. E agora, Deus chama Moisés, através de uma sarça, Deus fala, o fogo, a sarça não se consumia, e a voz dizia, Moisés, Moisés. Moisés relutou, Moisés não quis ir. Moisés não quis ir, não foi por medo, mas porque, segundo alguns historiadores, Moisés, ele era pesado de língua, ele não falava muito bem, tropeçava em algumas palavras, que hoje é chamado de gagueira. Mas em momento algum Moisés pensou em não voltar ao Egito por conta do seu feito, do homicídio que cometera. E Deus o convence a ir. E Deus fala com Moisés para que Moisés entenda o que ele realmente quer.
Não existe pregador, não existe pastor sem ouvir a voz de Deus, sem conhecer a voz de Deus. Eu estava ouvindo hoje uma música de Alcimar Monteiro, um forrozeiro lá da região, que ele diz assim, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas eu duvido muito. Eu duvido. Por quê? Porque as pessoas que me veem progredir, elas dizem, coitadinho. Interessante, né? Se a voz do povo é a voz de Deus, por que Deus, ao ver uma pessoa progredir, ela diria, coitadinho? Então, Alcimar Monteiro, poeticamente, ele diz isso. Eu duvido que a voz do povo seja a voz de Deus. Interessante que ele usa essa linguagem poética e diz também, da vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois que fechar os olhos, eu não sou ninguém. Interessante, né? As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas que voz de Deus é essa? Que ao ver você progredir, vai sentir pena de você ao invés de elogiar. Interessante, né? Vale a pena você ouvir essa canção de Alcimar Monteiro e prestar atenção nessa poesia melodiosa que ele faz nessa sua música. Da vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem. Interessante. Apenas para ilustrar a voz de Deus. A voz do povo jamais será a voz de Deus. O povo falou lá no passado, crucificai, crucificai, referindo-se a Cristo. Era a voz de Deus? Não. A voz de Deus era o próprio Cristo dizendo, tudo está consumado. A minha missão de salvar esta humanidade que está pedindo a minha crucificação foi concluída aqui neste momento. Aí sim é voz de Deus. Agora vamos ver o apóstolo Paulo. Jesus ordenou-lhe que mudasse de lado e se juntasse àquelas pessoas que ele estava levando à prisão e também executando. Tal mudança faria e fez porque o apóstolo parecesse um traidor, o próximo alvo para execução. Vamos analisar agora esse termo, o próximo alvo para execução. Ele perseguia os crentes. Agora ele seria perseguido por defender os crentes. E foi um grande evangelista. Um homem de uma grande persuasão. Um homem de grande conhecimento. Um homem que falava muito bem 2 idiomas. Um homem conhecedor das leis. Um homem que chegou diante do rei Agripa e o rei pediu para que ele parasse. Pare, pare. Por pouco tu não me tornas cristão. O poder de persuasão e o conhecimento de Deus que ele nutrira com a sua comunhão. Após a sua queda do cavalo, ficara cego por 3 dias. E o seminário de Saulo durou 3 dias. Nesses 3 dias ele aprendeu a entender a voz de Deus, ele aprendeu a palavra de Deus e aprendeu a pregá-la. As técnicas ele já as conhecia. Ele precisava apenas entender a voz de Deus, conhecer a palavra e pregar essa palavra.
completados os 3 dias, Paulo é pós-graduado em teologia. E quem é chamado para fazer a colação de grau? Ananias. Deus chega para Ananias e diz: Ananias, vai a uma cidade chamada Direita e procura por um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso, agora Paulo. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia, louvado seja Deus. Deus escolhe um perseguidor para ser perseguido por amor ao Evangelho. E este homem usa o conhecimento que tem. Ali, quando ele cai do cavalo, como eu falei que existiam várias aplicações, o seu conhecimento está por terra. Os seus olhos físicos, sua visão física fora apagada pelo próprio Deus. E agora ele está humilhado em terra, diante do próprio Deus, diante da voz que ele não conhecia, e agora passa a conhecer. Os seus olhos foram abertos e ele fora apresentado à igreja para tornar-se um missionário. E escreveu 13 cartas para diversas igrejas, cartas diversas, cartas pastorais. Um homem que fora escolhido pelo próprio Deus, um homem culto. Deus escolhe o homem culto e Deus escolhe o homem ignorante também. Deus escolhe Paulo, um homem poliglota. Deus escolhe Pedro, um semi-analfabeto. Deus escolheu você para ser bênção. Deus escolheu você para pregar o Evangelho. Não se ache, porque quando você se acha, quando você está cheio de si, Deus esvazia você. Ele esvaziou Saulo de Tarso. Ele passou 3 dias cego. Você quer passar 3 dias cego também dos seus conhecimentos? Do que você acha que sabe? Para poder ser usado? Deus não usa o vaso sujo. Deus limpa, Deus purifica o vaso para poder usar. Você é um vaso de honra. Nós somos vasos de honra. E Deus nos purifica para usar. Você se acha? Deus não vai te usar. Ele vai te usar no dia que tu entenderes a voz de Deus. Ele certamente te usará para a glória dele, como usou Moisés e usou Paulo de forma distinta. Nós vimos na aula passada que Deus se revelava aos profetas através dos sonhos, das revelações. Mas só os profetas eram os privilegiados? Ou existe uma exceção a essa regra? Será que existe uma exceção a essa regra? Vamos ver. Na tabela que nós fizemos aqui, nós mostramos que Deus falava também com outras pessoas em sonhos. Alguns eram adoradores, outros não. Vejamos alguns dos adoradores que receberam mensagens de Deus em sonhos. Por exemplo, Jacó. A letra está pequena porque nós tivemos que mudar um pouco aqui a formatação, mas dá para você entender aquilo que nós queremos mostrar. Vejam bem, nós vemos Jacó. Gênesis 28, 12 e 13 nos diz:
e teve um sonho no qual viu uma escada que apontava na terra, e o seu topo alcançava os céus. Ao lado dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus que aparece a você, e o Deus dos sonhos, o Deus dos descontentes, o Deus que estava a revelar o que você acabara de ver. Então Deus aparece em sonhos a Jacó e mostra-lhe uma interligação entre terra e céu. O Senhor Jesus falou isso aos discípulos. Aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. E Deus queria mostrar a Jacó que ele seria um escolhido. E o que fizesse, o que fosse acertado aqui na terra, Deus certamente concordaria. E Deus queria mostrar também a Jacó que ele era o Deus imutável. Você vê que ele usa o termo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. O Deus que agiu no passado e que age nos dias de hoje, referindo-se a Jacó e a nós também. Nós vimos o segundo adorador que recebeu também um sonho, que recebeu uma revelação de Deus através de sonhos. Salomão, 1 Reis 3:5, apareceu a Salomão em Gibeon, e apareceu de noite, e em sonhos disse-lhe: pede o que quiseres, e eu tu darei. Interessante que quando Deus aparece a Salomão, ele aparece em sonho. Ele a Jacó aparece em sonhos. Então, além dos profetas, outras pessoas adoradoras, pessoas que adoravam a Deus, também recebiam esses avisos de sonhos que iriam acontecer ou que estava próximo às portas. Nós vemos também José, o marido de Maria, Mateus 2,13. Lembra quando José hesitou em receber Maria como esposa? O anjo aparece a José e diz, agora em um contexto diferente, o anjo do Senhor aparece a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora lá. Demora até que eu te diga que Herodes havia de procurar o menino para o matar. Deus aparece em sonho a José para José receber Maria. Foi mencionado. E mencionamos também aqui que Deus aparece a José agora para fugir com Jesus e Maria para o Egito. Por quê? Porque os magos haviam ido ao palácio procurar um rei, porque rei nasce em palácio. E Herodes diz: rei dos judeus? E onde ele deve nascer? Em Belém, cidade de Judá, da esquife de Davi. Por essas horas ele já deve ter nascido. E Herodes, o cruel, mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. E a ordem era que não fique uma só viva. E a poesia diz: foi um dia negro para a história daquele país. Os soldados arrancavam crianças dos braços das mães e matavam impiedosamente. Foram os primeiros seres a darem suas vidas em prol do Salvador.
Interessante, que poesia linda, né? Então, o objetivo do sonho para José seria este: poupar a vida de Jesus, do Salvador, porque ainda não era o momento da sua morte. E ele não iria morrer daquela forma. Ele iria ser crucificado, como profetizou o profeta Isaías. Outro, Labão, o sogro de Jacó, lá em Gênesis 31, 24. Veio, porém, Deus a Labão em sonho, sempre à noite, e lhe disse: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Você se recorda da história de Jacó, né? Jacó trabalhou por uma esposa 7 anos pela sua legítima esposa. E Labão, ele era um homem cruel. Quando Jacó passou a trabalhar para ele deu um pedaço de terra para Jacó e disse o seguinte: olha, a partir de agora só nasciam ovelhas sem mancha. E ele sabia que as ovelhas nasciam sem manchas, perfeitas. E ele falou para Jacó o seguinte: olha, a partir de agora as ovelhas que nascerem malhadas serão as suas. Para ele parecia esperteza, mas Deus transformaria aquela maldade em bondade. E Deus assim o fez. E Deus fala para ele: olha, não fales a Jacó, nem bem ou mal. Porque ele intentava o mal contra Jacó. E Deus o que fez? Deus fez com que as ovelhas nascessem malhadas. E as ovelhas nasciam malhadas, e todas as malhadas eram de Jacó. Porque Deus, ele faz assim, abrindo parênteses, meus irmãos. Aquelas maledicências que nos são desejadas, Deus as converte em bênçãos. Deus as transforma. Não se preocupe com as pragas, com rogar pragas. Não se preocupe com aquela pessoa que diz que vai colocar o teu nome dentro da boca de um sapo e costurar. Não se preocupe com aqueles que estão intentando o mal contra você ou contra a sua casa. Não pense que aquelas pessoas que intentam o mal contra você, elas ficarão impunes. Elas pagarão um preço muito alto. E aquela maldade que, porventura, Deus permitir vir a você, Deus transformará em bênção para o teu aprendizado. Você crê assim? A esposa de Pilatos também. Lembra da história da esposa de Pilatos? História célebre, interessante da palavra de Deus. Pilatos estava para julgar Jesus. E naquela época a mulher não podia entrar no pretório. O pretório era uma sala onde se faziam os julgamentos. E Jesus estava diante de Pilatos. E Pilatos não sabia o que fazer. Já havia mando para Herodes. Herodes mandava de volta para Pilatos. E Pilatos não sabia o que fazer. E ele teria que tomar uma decisão. Ele teria que falar ao povo alguma coisa. E a noite anterior ao julgamento, Deus incomodara a esposa de Pilatos com um sonho profético. Um sonho no qual ela sofrera muito. Um sonho que mexera com a sua estrutura. Sabe aquele sonho que não deixa você dormir? Foi o sonho da esposa de Pilatos. E ela não podia entrar. Ela manda um recado para ele.
E diz, o recado é o seguinte, Mateus 27, 19. Não entres na questão desse homem. Não entre na questão desse justo. Porque em sonho muito sofri por causa dele. Este homem não merece. Este homem não é o que estão passando para você. Este homem é um justo. Não entres nesta causa. E Pilatos ficara incomodado com aquela fala da esposa. E ele volta e diz: tragam-me uma bacia com água. E ele ali lava as suas mãos. Pilatos ali achava que estava lavando as suas mãos da vida do justo Jesus. Pilatos achava que estava se isentando de culpa. Mas há uma tradição muito antiga que diz o seguinte, que Pilatos terminou os dias de sua vida em um sanatório, em um lugar de loucos. E sabe qual era a loucura de Pilatos? Sempre lavando as mãos. Suas mãos sempre estavam sujas. Ele sempre estava lavando as mãos. A culpa por entregar o Filho de Deus. Mas não sabia ele que estava cumprindo uma profecia. Mas teria que pagar o preço. Interessante como as pessoas poderiam perceber a diferença entre um sonho divino e um sonho normal. Eu acho que deve ser a dúvida de todo mundo, né? Quantas vezes nós sonhamos? Uma vez eu sonhei ficando rico. Eu sonhei rico. Na época eu era empresário e eu falei para o meu funcionário, eu falei, olha, eu sonhei ficando rico. Ele falou, só se for de dívida, porque agora mesmo chegou uma. Os filmes chegavam, o boleto vinha junto na caixa. E ele falou, olha, chegou uma caixa de filmes aqui e o boleto está dentro. Então, tu estás rico de dívida. Mas qual o objetivo de Deus em nos fazer sonhar que estamos ricos? Nós não somos ricos, meus irmãos. Nós somos milionários. Nós temos Deus no coração. Nós temos uma família que nos ama. Nós temos amigos, nós temos colegas. Nós temos o nosso sustento. Nós temos a nossa casa. Hoje eu estava vendo Alcimar Monteiro cantar e o coração ficou apertado, sabe? O coração ficou apertado de saudade. Saudade de casa. Saudade da cultura nordestina. Saudade do nosso povo. Saudade desse povo que fala oxente. Saudade desse povo que fala pro mod. Saudade desse povo que bebe água numa quartinha. Saudade desse povo que bebe água em uma lata de Nescau. Saudade desse povo que usa uma jarra para beber água. A jarra que eu falo é aquele recipiente de barro grande. Então a saudade foi grande, foi forte. E Alcimar Monteiro falava de coisas bem pitorescas do Nordeste, da quadrilha nordestina, aquela coisa bonita que existia antes. Hoje a coisa está bem estilizada. Ele falava
do nordestino, do cantador de viola, ele falava do repentista, ele falava do aboiador, e tudo isso ele traduzindo na sua voz. E o coração fica apertado. E a gente sonha em um dia voltar. A gente sonha em um dia estar no Nordeste. Mas não sabemos se essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que estejamos no centro dela. E o centro da vontade de Deus no momento é Porto Velho. Não sabemos amanhã, mas o centro no momento é Porto Velho. E onde Deus nos enviar será o centro da sua vontade. Você entende os sonhos? Jacó, Salomão, José, marido de Maria, Labão, esposa de Pilatos. Deus se utilizou de pessoas simples para falar-lhes de assuntos que aconteceriam. Na próxima aula, nós iremos falar o porquê dessas situações. Se existem outras revelações. Falamos na aula passada que os sonhos aconteciam, as revelações aconteciam, de coisas que viriam, porque ainda não existia a palavra. Hoje, revelação fora desta palavra é vã, é duvidosa. O texto que nós lemos, ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus, não busque revelações, não busque aquelas pessoas que dizem que sonharam você separando da tua esposa e casando com outra, sonharam você fazendo isso, fazendo aquilo. Precisa estar baseado na Bíblia. Se a Bíblia disser sim, assim será. Na próxima aula nós estaremos estudando acerca desse assunto. Que Deus abençoe você e que você possa entender que os sonhos, eles foram, na época, enviados dos céus, especialmente vividos, e se você vive para os sonhos e em função dos sonhos, eles tornar-se-ão evasivos. O texto aqui nos diz que talvez os sonhos fossem vívidos se fossem enviados dos céus. Todos nós sonhamos. Mas muitas pessoas se utilizam de situações para dizer que sonharam, para se prevalecer da inocência dos outros. Então que Deus abençoe você e você entenda que precisa urgentemente mudar e mudar para melhor e para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço. Agora você tem a oportunidade de fazer os seus pedidos de oração. Você tem a oportunidade de contar as suas bênçãos. Você tem a oportunidade de fazer um agradecimento. E nós vamos orar neste momento, encerrando essa primeira parte. E logo após, nós estaremos entrando nessa segunda parte, que é o período de oração. Senhor, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor nos oriente nesta segunda parte do culto e que juntos aprendamos acerca dos pedidos, dos agradecimentos e de cada um dos Teus servos. Te agradecemos porque aprendemos sobre Tua palavra, pessoas humildes que foram usadas por Ti
para instruir outras através dos sonhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você tem a oportunidade de fazer o seu pedido e nós estamos aqui já com algumas pessoas fazendo os seus pedidos. Nós temos um pedido da nossa irmã Flávia, que pede por um colega nosso, Fabrício, e oremos por uma resposta de uma obra que está para sair lá na Paraíba para eles. Vamos orar também por uma amiga do nosso irmão Ezequias. Ezequias foi ovelha nossa lá em Maria Farinha. A amiga dele estava entrando para a mesa de cirurgia, para o bloco cirúrgico hoje. Não sabemos se já entrou, mas estaremos orando por essa amiga do nosso irmão Ezequias também. Um abraço a Ezequias, a família e a todos que estão aí nos acompanhando. Nós estaremos também orando por o nosso irmão Aldi, que está com uma certa dificuldade para conseguir um local, um novo local para morar. Eles estão se organizando e têm pedido oração para que Deus possa assim estar abrindo as portas e mostrar o lugar certo para eles estarem assim indo residir. Vou passar agora para a irmã Flávia, que ela estará fazendo essa parte com vocês. Graças a Deus, irmão, boa noite. É uma alegria, né? O Senhor nos permitir estarmos juntos como igreja mais uma vez. Dizer que é muito gratificante, né? Estarmos juntos mais uma vez. Agradecendo ao Senhor tudo aquilo que Ele tem dispensado para nossas vidas. E também colocar diante dele, né, as nossas petições, aquilo que nós estamos necessitando e os demais irmãos, né? Vamos ler os pedidos e nós estaremos orando. Mandar um abraço para o nosso sobrinho Brian, sempre está conosco. Assim que começou, ele mandou a paz. Nós estamos retribuindo a paz, Brian. Deus continue te abençoando, você e sua família. Um amigo, né, Fabrício, ele está para ir para uma obra na Paraíba. Ele mora em Minas. Aí ele pediu oração para que Deus abra essa oportunidade, né, dele ir para essa obra na Paraíba. E o nosso amigo Aldo também, né, ele mora lá na Flórida e está pretendendo se mudar de onde eles estão para um outro lugar, né, e está contando um pouco de dificuldade. Mas sabemos que Deus é aquele que pode providenciar tudo, de acordo com a sua vontade. Também uma amiga minha, Viviane, pediu que nós estivéssemos orando pela saúde de uma amiga, né? Aracide Almeida. Orar pela saúde dela. Nós vamos fazer oração por esses 3 pedidos e depois vamos na sequência. Senão a gente se perde. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem dispensado, Pai, para a vida de cada um dos teus servos, Pai, de cada um dos teus filhos que estão conosco neste momento, Senhor, cultuando a Ti, intercedendo juntos, Senhor Deus, ou seja, pelas necessidades do coração do mais íntimo deles. E pedimos também, Senhor Deus, neste momento,
por esses pedidos, Pai, que foram lidos agora. Que o Senhor conceda a oportunidade a Fabrício de ir para a obra na Paraíba. Deixa for a tua vontade, Senhor Deus, para a vida dele. Porque sabemos que muitas vezes queremos algo, mas o Senhor é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Também pedimos ao Senhor que o Senhor esteja providenciando uma moradia, né? Para que Aldo e sua esposa e seu filho possam ser instalados e ficar bem, que tudo coopere para o bem deles, Senhor Deus. Também pedimos, Senhor Deus, pela saúde da nossa irmã, que a nossa irmã Viviane pediu. E o Senhor restaure a saúde dela, Pai Santo, de acordo também com a tua vontade, Pai. Somos gratos, Senhor, porque o véu do tempo foi rasgado e podemos adentrar, Senhor Deus, e falar diretamente com o Senhor através de Jesus. Obrigado, Pai Santo. Obrigado. Sabemos que os teus ouvidos não estão fechados, Pai, para as orações que são feitas, Senhor Deus. E sabemos que o Senhor responderá ao teu tempo, de acordo com a tua vontade, Senhor Deus. Obrigado por tudo, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Thaís pede que estejamos orando, né, por sua prima Rosilene, que está necessitando de uma vaga na UTI, né, que ela está com Covid, está precisando de uma vaga. Eles estão esperando uma vaga para transferir ela de Guajará-Mirim para cá, para Porto Velho. Também ela pede que continuemos orando, né, pelo Marcel, um colega dela de trabalho. E está na UTI também. Nossa irmã Eliana agradece a Deus por tudo que Ele tem feito na vida dela, da sua família. E pede que continuemos orando pela saúde dos seus pais. Pede que estejamos também orando pelos departamentos da igreja e orando por aqueles que estão afastados da igreja. Então vamos orar por esses pedidos. Pai Santo, Deus de amor, ainda na tua presença, nós queremos, Senhor Deus, colocar diante de Ti, mais uma vez, a petição da nossa irmã Thaís, sobre a saúde da sua prima. Ela está precisando, Pai Santo, de um leito na UTI, está aguardando para ser transferido, Pai. O Senhor pode restaurar a saúde dela, sem ela precisar vir para uma UTI, Senhor. Também o Senhor pode restaurar a saúde dela, ela vindo para a UTI. Nós somos pequenos e limitados, Senhor, mas o Senhor é o Deus grandioso, o Deus que tem todo o poder e que tem todo o domínio. Então colocamos diante do Senhor, Pai, a vida dela, a vida também do seu amigo Marcel, que está também com Covid na UTI. Que o Senhor seja com ele, Pai, restaurando a saúde, dando sabedoria aos médicos para dar a assistência necessária, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue com a sua boa mão estendida sobre a vida dos pais da nossa irmã Eliana, orando a saúde. Ela também, Pai, pede nesse momento que estejamos intercedendo ao Senhor pelos departamentos da nossa igreja, mocidade, AF, conselho, os varões. Teus servos possam ser fortalecidos, Pai, em Ti,
entendendo, Senhor Deus, que foram chamados para estar na tua presença ativos, Senhor Deus, não sentados como um crente 3S, salvo, sentado, satisfeito, mas entendendo o chamado para o qual o Senhor escolheu a cada um. Aviva, Senhor Deus, a tua obra, fortalece os teus servos, que possamos, Pai, permanecer no primeiro amor, e aqueles que estão frios, distantes de Ti, Senhor, que eles voltem, Pai Santo, ao primeiro amor, sejam fortalecidos, entendendo que nenhum trabalho no Senhor é vão. E por menor que seja, Senhor Deus, aquilo que façam, o Senhor se agrada, Pai. O Senhor se alegra, Senhor, com os teus servos, Pai, que foram chamados para te servir. Assim o fazem, Senhor. Não deixa, Pai, que o mundo, não deixa, Senhor Deus, que as ocupações, não deixa que as tristezas, não deixa, Senhor Deus, que nada dessas coisas, Pai, ofusquem, Senhor Deus, a visão dos teus servos, para que eles, Pai, sintam motivados, sintam desejosos, sintam-se alegres, Pai, em estar na tua presença, Senhor Deus, dedicando aos teus trabalhos, Pai Santo. A nossa vida é um sopro, Senhor. Hoje estamos aqui, neste momento juntos. Amanhã só o Senhor sabe. Pois o dia de amanhã ao Senhor pertence. Então, Pai Santo, essas petições, Pai, são colocadas diante do Senhor, entendendo que será feito sempre a tua vontade, Pai, não a nossa. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações e responde, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Nossa irmã Thaís pede oração ainda por todos os enfermos, pelos profissionais de saúde. Nossa irmã Maria pede que continuemos orando, né? Pelo tratamento que o pai dela vai iniciar. O Joab, o tratamento vai se iniciar 5 de março, né? Nós oramos que ele ia fazer uma consulta dia 22. Graças a Deus ele fez a consulta e o tratamento vai seguir, vai dar início 5 de março. Ela também agradece pela melhora dele, já está se alimentando melhor, tem dores, né? Só tem motivo de agradecer ao Senhor pela sua misericórdia. A nossa irmã Dária pede que continuemos orando pela sua família. Também pede que oremos por todo o povo, né? Todas as pessoas que carecem de oração, né? Todos nós carecemos de oração, né? Como é alegre aos nossos corações saber que alguém ora por nós, que alguém intercede por nós, né? E mais gratificante ainda é quando nós paramos um momentinho, reservamos um momento para conversar com Deus e interceder por alguém, pela necessidade de alguém, ou agradecer pela vida de alguém, né?